Olá, criaturas! Estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre volume do prisma com exercícios resolvidos. E nesse aqui a gente vai focar em paralelepípedos, ok? Então vamos lá. A questão 1 diz: qual é o volume de um cubo de aresta 5 raiz de 3 centímetros? Então, lembrando que o volume de um cubo a gente calcula aresta ao cubo. E o cubo ele é um paralelepípedo reto retângulo regular, né? Tem todas as arestas iguais. Então, se o volume é a aresta elevada ao cubo, então nós vamos pegar o valor da aresta, que é 5 raiz de 3, e elevar ao cubo. Ok? Então, elevando isso aqui ao cubo, a gente meio que eleva as duas partes desse número, né? Então, a gente vai fazer 5 ao cubo vezes raiz de 3 elevado ao cubo. Né? A raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Então, 5 elevado ao cubo é 125. E para resolver a raiz de 3 elevado ao cubo, eu vou usar uma propriedade da potência, né? Raiz de 3 elevado ao cubo, a gente pode também escrever assim, ó. Raiz de 3 elevado ao quadrado vezes a raiz de 3. Por quê? Porque a raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Ok? E a gente unindo duas aqui, duas das multiplicações, né? Aliás, dois fatores da multiplicação, fica raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. E eu faço assim para que a gente possa eliminar já uma parte aqui, né? Nós vamos cortar esse quadrado com o quadrado da raiz. E aí ficou para a gente, ó, 125 vezes aqui, esse 3 se libertou da raiz, vezes essa raiz de 3 aqui que sobrou. Ok? Então, multiplicando todo mundo aqui, vai dar 375 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse cubo aqui. Vamos para 2. Questão 2. Quanto mede a aresta de um cubo que tem 1000 decímetros cúbicos de volume? Então, vamos lá. A fórmula é a mesma, a aresta ao cubo, só que agora a gente já tem o volume. Então, no lugar do V, a gente vai colocar 1000, igual a aresta ao cubo. Ok? Vamos inverter isso para ficar melhor a visualização. Então, nós vamos deixar o A aqui e o cubo ele vai passar para o outro lado fazendo o contrário. Então, se ele está elevado ao cubo, o contrário é uma raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. 10 dm é o valor da nossa aresta. Então, 10 decímetros é o comprimento dessa aresta desse cubo. Questão 3. Em um paralelepípedo, as dimensões da base são 4 e 7 centímetros. Se a altura do paralelepípedo é 5 centímetros, determine o seu volume. Então, aqui a gente já tem tudo que precisa. Se a gente tem as três dimensões de um paralelepípedo, o volume é simplesmente multiplicar as três, ok? Então, a gente tem 4, 7 e 5, que são as dimensões. E multiplicando as três, nós temos 140 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse paralelepípedo. Questão 4. Quantos litros de água são necessários para encher uma caixa d'água cujas dimensões são 1,20 m por 0,90 metros por 1 metro? Então, essa caixa d'água também ele é um paralelepípedo, né? E nós já temos as três dimensões aqui. Então, de novo, a gente vai multiplicar as três dimensões para achar o volume. Então, ó, uma dimensão é 1,20, a outra 0,90 e a outra 1. Multiplicando isso aqui vai dar 108 metros cúbicos. Só que a pergunta é quantos litros de água são necessários para encher essa caixa. Então, se eu tenho aqui um resultado em metros cúbicos, eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico ele vale 1000 litros, né? Então, aqui ficou fácil, porque eu tenho ó, 1 metro cúbico, que já são 1000 litros, e eu tenho aqui um pedaço desse número inteiro, né? Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho 1,080 metros cúbicos, né? Coloquei o zero aqui para ficar mais fácil, e equivale para a gente a 1080 litros, ok? Essa é a resposta.
Então essa caixa ela tem uma capacidade de 1080 litros. Questão 5. Quantos dados podem ser colocados em uma caixa cúbica de 20 centímetros de aresta se esses dados forem cubos de 2 centímetros de aresta? Então vamos lá. Para saber quantos dados cabem, primeiro eu preciso saber tanto o volume da caixa quanto o volume que os dados ocupam, né? Que um dadinho, no caso, ocupa. Então, ó, primeira caixa. Volume se é um cubo, a aresta elevado ao cubo. A aresta da caixa é 20. Então, 20 elevado ao cubo é 8.000. Ok? São 8.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume da caixa, né? É o que vai caber dentro da caixa, são 8.000 centímetros cúbicos. Vamos ver quanto é que um dado tem. O dado também é cúbico, né? Então, vai ser a aresta ao cubo. A aresta do dado é 2. 2 elevado ao cubo é 8. Vai ficar 8 centímetros cúbicos. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o volume total e dividir por o volume de um dadinho. Então, vai ser 8.000 dividido por 8, que vai dar 1.000. Então, nessa caixa aí vão caber 1.000 dados, né? Só fazer a divisão. Questão 6. 3 cubos de chumbo com aresta de 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, são fundidos em uma só peça cúbica. Qual é o volume da peça obtida? Então, se eles são fundidos, o volume não vai ser alterado, né? Vai ser apenas somado o volume dos três. Então, vou calcular o volume de cada um separado. Fazer do dado 1. Se é um dado aresta ao cúbico, ao cubo, aresta ao cubo. E o primeiro dado ele tem 6 centímetros de aresta. Então vai ser 6 ao cubo, que dá 216 centímetros. Dado 2, aresta ao cubo. A aresta do dado 2 é 8. 8 ao cubo, 512. Dado 3, aresta ao cubo. A aresta é 10. 10 ao cubo, 1.000 centímetros cúbicos. E aí, agora que eu sei o volume de cada um, eu vou somar esses volumes. Então, 216 mais 512 mais 1.000 vai dar 1.728 centímetros cúbicos. Vamos para a questão 7. Qual é o volume de um sólido cuja forma e medidas estão na figura ao lado? No caso, abaixo, né? Vamos lá. Eu tenho aqui um prisma, certo? E nós precisamos dividir ele em algumas partes para poder calcular. Diferente de algumas questões que a gente fez anteriormente, a gente não vai dividir só a base. Por quê? Porque esse prisma aqui, ele é não convexo. Ele tem essa espécie de buraco aqui no meio dele, né? Então ele é não convexo. Então não vai dar para a gente dividir só a base. Nós vamos ter que dividir ele em 3 prismas diferentes. Nós vamos dividir ele dessa forma, certo? Então vamos lá. Vamos ver as medidas. Aqui em cima, por aqui, vale 1, né? 1 centímetro. Aqui essa altura, tá? Aqui também vale 3 centímetros. Esse comprimento aqui vale 10, ok? Vamos ver desse camarada aqui, ó. Se aqui vale 1, esse outro desse lado também vale 1, né? Ok? Aqui completo são 8. Só que eu já usei um para aqui e um para aqui. Então sobrou para aqui 6, certo? Falta só a altura dele aqui, né? A altura dele, a altura completa aqui é 3, né? 3. Mas a altura dessa partezinha para cima é 1,5. Quer dizer que eu tenho também aqui para baixo 1,5. Ok? Essa é a altura desse camarada. Então vamos trazer para cá, ó, as duas figuras que a gente já definiu. E lembrando também que esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui também. Certo? Que é 10 centímetros. Vamos calcular eles. Vou chamar esse de 1 e esse aqui de 2. Para a gente calcular separado. Por que eu não estou calculando o outro que estava do lado esquerdo? Porque ele é exatamente igual a esse, né? Então a gente vai economizar tempo. Calcular apenas um. Vamos lá. O volume do sólido 1. Se ele é um prisma, multiplica as 3 dimensões. Então, as 3 dimensões são 6, 10 e 1,5.
multiplicando dá 90 centímetros cúbicos. Esse é o resultado desse primeiro paralelepípedo aqui. Vamos ver do 2. Mesma coisa, vou multiplicar as três dimensões. Então, são 1, que está aqui em cima, 10 e 3. Multiplicando deu 30 centímetros cúbicos. Ok? Então, aqui estão os dois volumes e eu tenho que lembrar que eu tenho outro camarada desse aqui desse lado, certo? Tenho esse outro camaradinha. Então, vou somar os volumes agora. Volume do 1, que é esse meio, é 90, mais o volume desses dois aqui. Passou um caminhão agora para ficar registrado aí no meu vídeo. Não sei nem se pegou o áudio, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o volume desses dois aqui, né, se um é 30, os dois juntos é 60. Somando os dois, 150. Então, o volume dessa peça completa é de 150 centímetros cúbicos. Vamos para a oitava e última questão. Observe a piscina representada abaixo e as dimensões indicadas. Qual é a quantidade máxima de água em litros que essa piscina pode conter? Então vamos lá. Se é uma piscina, nós estamos vendo aqui essa parte de cima já retangular, então a gente já deduz que isso é um paralelepípedo. Então vamos lá. Vamos ter que multiplicar as três dimensões também. Então, as três dimensões são 7, 12 e 2,7 ou 2,70. Multiplicando isso vai dar 226,8 metros cúbicos, ok? Mas essa questão ela também quer saber a quantidade máxima de água em litros. Então, temos que lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Então, se 1 metro cúbico é 1.000 litros, nós temos que 226,8 é igual a 226.000 litros e 800, ok? 226 e 800 litros. Essa é a resposta final. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar o seu like aí no final do vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui e não é meu aluno, se inscreve no canal e confere os outros vídeos que nós temos aí. E até a próxima.